Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Mais uma semana se iniciando e mais uma série também iniciando. Na série dessa semana, nós vamos iniciar o que são as obras da carne. Falamos muito sobre sobre o fruto do Espírito, mas pouco se fala das obras da carne. Precisamos entender aonde está a raiz e a causa do nosso erro, para assim a gente conseguir se consertar, para assim a gente conseguir ter uma boa caminhada diária e uma breve, uma vida leve e breve. No contexto bíblico, Paulo ele nos ensina que as obras da carne são atitudes e comportamentos que nascem da natureza caída humana, em oposição direta com a vontade de Deus. Elas não são apenas ações externas, mas um reflexo de um coração distante do Espírito. Ou seja, Deus está aqui e as obras da carne estão bem distantes. Não existe uma forma dos dois se unirem, mas sim um afastamento completo e total. Imagine um jardim sem cuidado. Se o jardineiro não arrancar as ervas daninhas, elas crescem sozinhas e sufocam as plantas boas. A carne funciona assim em nossa vida espiritual. E o que são as obras da carne? O texto bíblico principal é Gálatas 5, 19 ao 21, ao qual nós vamos ver mais para frente. O sentido da palavra nos idiomas bíblicos. No grego, Novo Testamento, não se refere apenas ao corpo físico, mas à natureza humana caída, inclinada ao pecado, independente de Deus, distante de Deus. A palavra erga, ou igual a obras, ações praticadas de forma contínua, hábitos ou um estilo de vida. Obras da carne, igual a atitudes e comportamentos, escolhas que fluem da natureza humana sem direção do Espírito. Já no hebraico, no Antigo Testamento, o conselho equivalente, embora a expressão literal não apareça, o conceito ele é claro. Bazar significa carne, fragilidade humana, ou e leve. Coração, centro das decisões. O Antigo Testamento mostra que o problema está no coração inclinado para o mal, quando afastados de Deus. Versículos chaves, Gálatas 5, 19 ao 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facção e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Palavras muito duras e muito difíceis de serem digeridas. Eu acredito que o apóstolo Paulo deve ter sentido uma carga emocional muito forte nessa lista, porque são coisas que a gente faz sem sentir. São práticas que a gente pratica sem que a gente muitas das vezes saiba que elas são ruins para o povo de Deus. Devemos ficar atentos e muito bem atentos, porque a nossa carne é a nossa maior inimiga. Não existe inimigo maior do que a nossa própria decisão, do que o nosso próprio desejo. Aqui, se a gente for bater ponto por ponto, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, Paulo ele coloca os dois juntos, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facção e inveja
embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Tudo o que provém da carne não presta. É como se Paulo tivesse fazendo uma separação, porque logo em seguida ele fala sobre o fruto do Espírito. Paulo, ele nos deixa uma separação. O que a carne faz, o Espírito não se agrada. O que o Espírito faz, a carne não se agrada. E é isso. Temos também lá em Romanos 8, 7, que diz o seguinte: a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Ou seja, Paulo aqui está nos mostrando o seguinte: a carne, ela é inimiga de Deus, por quê? Porque Deus dá uma ordem, e nossa carne sempre quer fazer o contrário, sempre quer ir por outro caminho. A gente nunca está satisfeito com as ordenanças e com a vontade de Deus. Sempre queremos viver do nosso jeito, moldando a nossa mentalidade de acordo com aquilo. Se me faz bem, eu faço. Se me faz feliz, eu vivo. Vive como se não houvesse amanhã, como se não tivesse uma proposta, uma promessa de salvação. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, meu irmão. Existe sim uma promessa de salvação, ao qual o nosso Deus virá nos resgatar. Será que eu estou me moldando de acordo com o padrão, que é a cruz? Ou será que eu estou vivendo a minha vida do meu jeito, praticando essas obras, sem pensar em que isso pode me levar a ter consequências? Embriaguez, muitas das vezes, nos leva a perder a nossa família. Quantas famílias são destruídas por causa do álcool? Quantas famílias são destruídas por causa da imoralidade sexual, ao qual o marido busca em outras mulheres aquilo que a sua própria mulher te dá, muitas das vezes, mas ele busca prazeres inimagináveis em outras mulheres. Idolatria, adorar pastor, adorar pessoas, adorar imagens, adorar o seu próprio celular. Isso aqui é um mal hoje em dia, que muitas das vezes nos levam a práticas que não são muito boas. Facção, divisão entre os irmãos, entre a igreja. Inveja, eu olhar a vida do meu irmão, eu olhar a vida do outro e querer aquilo que ele tem. Não querer ter algo como ele tenha, mas querer ter aquilo. O invejoso, ele quer aquilo que é dele. Nós, mulheres, temos muitos problemas no mundo, aonde outras mulheres desejam o nosso marido e acaba que elas fazem de tudo para poder retirar. E quando retira, que o marido está lá naquele frenesi do novo relacionamento, o que acontece? Ele convive com a outra. E quando ele convive com a outra, o que acontece? Os problemas que ele tinha dentro de casa com a atual, com a mulher dele, passam a ser os mesmos. Só que com a ex já tinha as manias, já sabia como ele era. Muitas das vezes passava pano por cima para poder tentar lustrar alguém que não é muito bom, porque a gente não presta. A gente quer no relacionamento sempre culpar o outro. Mas o relacionamento é baseado em duas pessoas. É eu e o meu cônjuge. Se tem um problema, nós dois devemos sentar e conversar para alinhar e ver o quê? O que a Bíblia Sagrada ela nos fala do nosso relacionamento, como ele deve ser. Porque existe um padrão para um casamento feliz, existe um padrão para um relacionamento ser duradouro. E o padrão é o padrão de Deus. E nisso Paulo nos adverte dizendo o seguinte, que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus.
Isso aqui foi só uma pincelada, mas a gente vai se aprofundar mais nessas informações, nesses pontos aos quais a gente precisa ter uma mente solidificada e entender quais são as armadilhas que o mal usa para nos afastar de Deus. Vamos lá para Efésios? Efésios 2, versículo 3. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles. Eles quem? As pessoas do mundo, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os nossos desejos e nossos pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Ou seja, Deus não tem parte com as obras da carne. Deus se afasta das obras da carne. Deus se afasta dessa lista aí de cima. A gente não pode herdar o reino de Deus se a gente não for se purificando conforme a gente vai caminhando, subindo degrau por degrau ao degrau da nossa fé. E se afastando dessas coisas. E sendo retirada essas coisas. Nós éramos inimigos de Deus. E por sermos inimigos de Deus, praticávamos essas obras. Mas tem um louvor que a gente canta lá na congregação que diz o seguinte: mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que ele me salvou. Foi assim que ele me salvou. Jesus Cristo nos salva, nos retirando e nos resgatando da prática dessas obras impuras que nós buscamos alimentar em nossas vidas. São coisas que precisam ser retiradas. Depois, examine, pegue um momento do seu dia, examine com mais afinco esses versículos, Gálatas 5, 19 ao 21. Veja qual desses itens da lista, assim como eu tenho visto, a gente precisa retirar. Porque precisa ser retirado. Lá em Tiago 1, 14 e 15 diz o seguinte: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Morte, não somente uma morte física. Por quê? Vamos pensar na imoralidade sexual. Se eu pego e me relaciono com vários homens, de diversos jeitos, com diversas manias, eu não sei quem é quem, mas eu estou suscetível a pegar uma DST, uma doença sexualmente transmissível. Não estou? Por estar suscetível, eu posso ter a minha morte física, porque temos doenças sexualmente transmissíveis hoje que matam. E é isso. Mas aqui, Tiago, quando ele fala no contexto do seguinte, que nós somos tentados não por Deus, mas pelos nossos próprios desejos, pela nossa própria vontade, pela nossa própria concupiscência. E ele faz uma comparação de uma gravidez, de uma relação. O desejo tendo concebido, ou seja, a relação entre eu e as minhas obras, entre as obras da minha carne, dá luz ao pecado, ou seja, o pecado ele nasce de nós. E o pecado, após ter sido consumado, gera o quê? A morte. E não somente a morte física, como a morte espiritual. O que é a morte espiritual? É a separação de Deus. A separação do nosso propósito, revelado através de Cristo Jesus. E quando eu entendo isso, eu passo a buscar uma outra informação, um outro jeito de viver, um novo modo de ser, buscando a minha mente ser fortalecida através do estudo da palavra. Quando eu estudo a palavra de Deus, a minha mente ela é fortalecida.
E por que essas atitudes o crente ele deve evitar? Elas entristecem o Espírito Santo. Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Elas contradizem a nova natureza em Cristo, 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas passaram, eis que surgiram coisas novas. Quem vive pelo Espírito vive de novidade, novidade espiritual, renunciando às obras da carne. Elas escravizam espiritualmente. João 8:34. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Somos escravos do nosso próprio desejo, da nossa própria vontade, daquilo que a gente acha que é bom, daquilo que a gente acha que é certo, mas que, na verdade, nos leva à morte. 5 passos para controlar as obras da carne. Reconhecer a luta espiritual, Gálatas 5:17. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne. Eles vivem num embate, num combate diário. Todos os dias eu sou convidada, eu sou apresentada a renunciar a mim mesmo, às minhas vontades. O crente precisa aceitar que existe um conflito diário. Mortificar a carne, Romanos 8:13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer atos do corpo viverão. Mortificar é não alimentar os desejos pecaminosos. Não sabe que desejos são esses? Gálatas 5:19-21. Leia, releia, aprenda, mortifique dia a dia cada item dessa lista. Devemos renovar a nossa mente. Romanos 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. A mente controla todo o corpo. Eu penso e minha mão mexe. Eu penso e minha boca fala. Eu penso e eu sinto o cheiro das coisas. Eu penso e consigo dar a volta na cadeira. Não vou dar tudo não, porque senão vai dar a volta total. A mudança começa nos pensamentos. Quando eu mudo a minha mente e preencho de coisas boas, como lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8, verdadeiro, nobre, tem uma lista grande de coisas boas. Confessar e abandonar o pecado, Provérbios 28:13. Quem encobre os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. A confissão, ela gera cura e restauração. Sente com o irmão de confiança. Converse com ele, meu irmão. Aqui tá difícil. Se há imoralidade sexual, meu irmão, aqui, ó, nesse pecado aqui da imoralidade sexual, tá difícil para mim. Me ajuda em oração. Me ajuda a combater esse mal que existe dentro de mim. Para assim andarmos juntos. E eu te ajudar e você me ajudar, meu irmão. Eu preciso de você. Eu preciso da sua oração. Eu preciso do seu perdão. Eu preciso da sua ajuda. E é assim que a gente caminha para o reino, em direção a Deus. Andar diariamente no Espírito, Gálatas 5:16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Quem vive pelo Espírito alimenta o seu espírito. E o alimento do nosso espírito continua sendo as Sagradas Escrituras. Alimente-se das coisas do Senhor. Alimente-se cada vez mais das palavras que foram proferidas por Deus e reveladas através dos apóstolos e dos antigos que trouxeram tantas ilustrações, tantos exemplos para nos ajudar. Viva um devocional constante, enfraquecendo a nossa carne. 5 passos para permanecer firme diante das obras da carne. Permanecer na palavra, Salmo 119, versículo 11. Guardei no coração a tua palavra,
para não pecar contra ti. O salmista, ele é muito evidente. Ele nos informa que ele guardou a palavra de Deus no coração para quê? Para não pecar contra Deus. Aqueles que estudam a palavra, que estão em conformidade com as escrituras, vão fugir do pecado dia a dia. Temos um irmão em Cristo que ele fala: eu tenho um problema em ver corpos de mulheres. E ele fala que não vai na praia para não entrar em pecado. Jesus, ele fala lá no Evangelho de Mateus: se teu olho te faz pecar, arranca e joga fora. Se teu braço te faz pecar, arranca e joga fora. Se tua perna te faz pecar, arranca e joga fora. É melhor entrar cego e manco no reino do que perder a salvação. Comunhão com a igreja, Hebreus 10, 24 a 25. Consideramos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Fugir das ocasiões do pecado, 1 Coríntios 10, 12. Assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Esse versículo foi falado ontem, acho que pelo menos umas 10 a 20 vezes. Quando a gente está com o povo de Deus, é isso. O povo de Deus, ele se corrige, ele se ama, ele se doutrina, ele se acomoda às vontades de Deus. E pouco a pouco, em amor, nós vamos nos consertando e nos ajudando uns aos outros. Desenvolver o fruto do Espírito, dos frutos do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Onde o fruto cresce, a carne perde a força. Aonde eu alimento aquilo que eu quero para a minha vida, cresce. É como uma planta. Você coloca ela plantada e você vai regá-la, você vai dar amor, você vai dar carinho. Eu falo com as minhas filhas: bom dia, meninas! Mamãe chegou para cuidar de vocês, tá? É assim que eu falo com os meus filhos, com os meus plantinhos. Amo cactos, tenho coleção. Cada uma mais linda que a outra, cada uma dá uma flor mais linda que a outra. E eu sou definitivamente apaixonada pelas minhas filhas. E assim funciona também com a nossa vida espiritual. Quando alimentamos a carne sobressai. E o espírito vai sendo só retirado. Agora, quando alimentamos o espírito, a carne ela vai sendo retirada, ponto a ponto, dia a dia. E o espírito vai sendo elevado. Ontem, conversando com uma irmã que me conheceu há 10 anos atrás, quando eu me batizei, ela olhou para mim e disse assim: Nath, como você mudou. Como eu estou feliz com a sua mudança, com a sua evolução. Como você mostra o amor de Deus na sua vida. Parabéns. Que Deus continue te dando forças, te alicerçando. E isso, para mim, não é por vaidade que eu fico feliz. Eu fico feliz porque, graças a Deus, as pessoas conseguem enxergar que a velha criatura, dia a dia, está sendo mortificada e a nova criatura ela está sobressaindo de acordo com a vontade de Deus. E é isso. Aonde a carne habita, o espírito ele não cresce. Ele fica ali, ó. E é como eu disse uma vez em um dos nossos devocionais, que o espírito, ele deseja as coisas de Deus. Por isso que a gente fica nessa insatisfação. Por mais que a gente acumule bens, tesouros, coisas boas, nunca estaremos felizes com aquilo que a gente conquista, com aquilo que a gente tem, se o nosso espírito e a nossa carne ele não tiver alinhado. É como o irmão disse ontem, na mensagem que ele trouxe do Evangelho. Não adianta nada eu acumular bens, acumular tesouros, para ficar para quem vai vir após mim.
Se eu tiver filhos, fica para os meus filhos. Eles tomam assim, ó. Se eu não tiver, o governo vai lá e pega. E é isso. Quando a nossa carne está fortificada, o nosso espírito ele se enfraquece. Mas o espírito ele resiste. Ele fica ali, ó, vamos lá, vamos sair desse pecado. Tu és servo de Deus. Tu não é para estar aí, meu filho. Vambora, levanta disso aí. O espírito ele vai lutar. E é por isso que muitas das vezes você, por não querer obedecer o espírito, fica aí, sofrendo. Sofrendo não um sofrimento ruim, mas um sofrimento que vai te levar ao amadurecimento. As obras da carne revelam a condição do coração humano, sem a direção do Espírito Santo e nos afastam do reino de Deus. As obras da carne são atitudes que nascem da natureza humana caída, sem direção do Espírito Santo. Elas não são apenas erros ocasionais, mas um estilo de vida que se opõe ao reino de Deus. Paulo ensina que o crente foi chamado para viver em liberdade, mas essa liberdade não é licença para pecar. É capacitação para vencer o pecado. Vencer as obras da carne não é um esforço humano isolado, mas resultado de uma vida no espírito, palavra viva no coração, oração constante, comunhão, decisão diária de obedecer a Deus. O crente firme não é o que nunca luta, mas o que nunca se rende. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje. Graças te damos, Pai, porque iniciamos um tema que muitas das vezes a gente acaba passando despercebido. Focamos no fruto do Espírito, mas não damos muito crédito às obras da carne. Que possamos, Pai, resistir a essas obras. Como Paulo muito bem disse, que essas obras nos afastam de Deus. Nós queremos, Pai, estar junto contigo, alicerçados no teu querer, alicerçados na tua vontade, vivendo da tua obra, uma obra maravilhosa e regeneradora. Espírito Santo, nos ajude, nos direcione, que possamos vencer a nossa carne todos os dias, mortificando aquilo que não é proveniente do Senhor. Muito obrigada, Deus, por nos direcionar, por nos mostrar aonde está o nosso erro e como devemos consertar. Obrigada, Pai. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.